Você está preparado para entender o impacto do Drex, o real digital do Brasil? Este vídeo desvenda como essa moeda centralizada pode transformar nossa economia. Descubra as implicações dessa inovação financeira. Perigosa. Para você que ainda não sabe o que vai acontecer, o Drex é o tal real digital. A primeira coisa que você precisa entender é que o uso ou a aceitação do Drex não vai ser opcional. A princípio, pode até ser, mas como ele é registrado como uma moeda pertencente ao país, ele deve ser uma moeda de curso forçado. O que é isso? Quando um país tem uma moeda, como por exemplo o euro, ou o dólar, ou o real aqui no Brasil, a gente tem o governo obrigando estabelecimentos a aceitar essa moeda, porque essa é a moeda oficial de um país. O Drex não tem diferença nenhuma para o real, portanto, ele deve ser uma moeda também de curso forçado, que deve, depois de um tempo, ser obrigatória a aceitação dentro dos mais diferentes estabelecimentos. Ele é uma moeda feita pelo Banco Central, então já tem uma discussão do Galípolo, presidente do BC, querendo implantar já em 2026. Muita gente está comparando o Drex com o Bitcoin do Brasil, mas não é exatamente isso, porque o Bitcoin é uma moeda completamente descentralizada. O Drex não, ele é uma moeda centralizada, controlada pela rede do Banco Central. Então, apesar dele ficar registrado, cada Drex vale R$1, e apesar dele ficar registrado num sistema do tipo blockchain fechado, ele tem ali uma segurança alta. Mas ele tem rastreabilidade total. O governo consegue controlar exatamente por onde ele está passando, diferentemente do real atual. O real, apesar do sistema Pix deixar rastros, você ainda permite que as pessoas paguem com notas. Mas o Drex é diferente de tudo. Porque através do seu banco ou fintech é que vão ser criadas essas tecnologias. O Banco Central é simplesmente o validador daquelas operações, né? Ele transforma o saldo nos tais tokens digitais que você permite a troca. Então os bancos continuam como intermediários, só que num sistema muito mais centralizado do que o sistema que a gente tem hoje. Hoje a gente tem milhões de contas em bancos diferentes, o dinheiro some. Vai passar por um lado, por outro. Com o Drex, você tem aqui um registro específico e você sabe onde foi parar tal moeda específica. É isso que as pessoas estão dizendo. Ele não se mistura. Por exemplo, Kushore. Eu tinha R$200, misturou com outro R$200. Ele tem uma chave única, então ele não mistura nunca. Você consegue saber de onde saiu aquele Drex e por onde ele passeou. E isso é o ponto positivo disso. Quando a gente vai falar de corrupção ou de qualquer outra coisa, mas também é o ponto complexo desse tipo de relação. Porque o governo tem leis que muitas vezes as pessoas não concordam. E agora, com esse sistema aqui, fica um pouquinho mais complicado. A gente sabe que tem muita gente vendendo coisa que é proibida no Brasil, os iFoods da vida aí. Tem gente vendendo pendrive, tem gente vendendo sei lá o quê. Esse sistema agora permite não só que você saiba quem comprou, como quem vendeu também, com determinada facilidade. Na hora que você prender um criminoso, é fácil você puxar o rastreio ali. Então o Drex estava lá naquela fase de testes, agora para 2025 ele está avançando. O discurso é que, o que o Banco Central está dizendo? A gente só vai lançar se garantir segurança, privacidade e estabilidade iguais ao sistema bancário atual. Mas se os testes travarem, a gente pode demorar um pouquinho mais. Então, o Banco Central já confirmou o seguinte: o Drex deve começar a operar em 2026 de forma simplificada. Essa versão será sem blockchain, sem tokenização, com foco em infraestrutura para crédito e bastidores do sistema financeiro. Então aqui não é o Drex para o público geral. Primeiro ele vai começar por trás, pelos bancos, por aquelas negociações aqui. Então o Drex aqui nesse começo vai servir muito mais para as operações de sistema financeiro, uma CBDC de varejo, um instrumento mais técnico, mais restrito para algumas operações de mercado financeiro, que as deixam mais baratas. Então não é uma carteira que vai ser acessível pelo cidadão final. A verdade é que para o cidadão final, o Pix hoje já resolve a maior parte das necessidades de pagamento. Então vai ser muito difícil o Drex ter uma penetração nesse primeiro momento nesse público. Acho que por isso até o Banco Central optou por usar a tecnologia onde ela vai ter mais eficácia. Agora, ele entrando aqui em áreas como crédito e mercado de capitais, ele facilita muitas coisas,
E também pode fazer com que a gente não precise no futuro fazer declaração de imposto de renda mais. Isso aqui é que talvez seja uma das grandes sacadas. Se você fizer uma migração parcial do sistema financeiro para o Drex, a gente poderia na hora só baixar a ficha no final e já distribuir diretamente. Na verdade, o governo poderia isentar a gente mesmo de entregar os dados para a Receita Federal. Simplesmente configurando aqui a participação do imposto, a retenção desses tributos já na compra e venda das ações aqui. Isso no futuro, no primeiro momento, ele vai rodar mais o background. Mas se eles quisessem colocar a unificação desse sistema, você nunca mais teria que declarar nada. Então, fez um swing trade, fez um day trade, alguma coisa já recolhe necessariamente o tributo. Por quê? Porque você programa. Caso a pessoa compre e venda no mesmo dia com ganho, abater. Caso a pessoa compre e venda no mesmo dia com perda, salvar para abater em operações futuras. Então, você consegue criar. E aí o Banco Central também fala sobre algumas tecnologias muito interessantes. Essa tecnologia, por exemplo, a DLT, Distributed Ledger Technology, ele não descarta o fato de conseguir fazer isso no futuro, os smart contracts, essas coisas todas. Cara, isso aqui economizaria custos gigantescos no mercado financeiro. De transferência de um papel para outra pessoa, é um rolo danado. Só que eles ainda estão meio travados nisso. Acho que por isso que eles querem testar com players que entendem de mercado financeiro antes de jogar para o público geral, ou de não prever as possibilidades de falhas nesse sistema. Porque algumas pessoas não estão falando aqui, mas esse sistema pode apresentar riscos à segurança do sistema financeiro. Se ele é uma moeda completamente aceita e completamente programável, a gente precisa entender que tipo de malandragem os criminosos podem estar armando para isso. Entretanto, o que mais nos preocupa no Drex não é esse lado como alguns acham, uma esperança de desdolarização, ou como uma esperança de comércio, que algumas pessoas estão acreditando nisso. Quando pensamos no Drex, considerando ainda o regime atual que vivemos, vem a questão da restrição de liberdade, a partir do momento que o governo tem controle absoluto sobre uma moeda. Eu sei que, por enquanto, ele não está substituindo o Pix. Ele não está substituindo o real. Ele não vem para isso, nas palavras deles. Mas a gente sabe que o governo conseguiu, por exemplo, a adoção em massa, até por facilidade. Quem usa dinheiro de papel depois do Pix? É muito pouco. Sinceramente, algumas gerações nunca sacaram R$1, dinheiro no caixa eletrônico. De certo modo, isso me assusta um pouco, que eu mesmo também já não saco dinheiro há uns 2 anos. Tenho um pouco de dinheiro guardado para reserva de emergência, mas não saquei mais dinheiro. Então vamos supor que a gente tem uma adoção massiva. Quando a gente fala do Drex, ele é uma moeda totalmente programável, mas programável no sentido amplo. Você pode conseguir, por exemplo, um tipo de Drex que só pode ser gasto em determinadas regiões. Eu não estou dizendo que o governo vai fazer, é simplesmente o fato de poder que me assusta. Porque os políticos brasileiros, como vocês sabem, de onde saem aquelas ideias é uma coisa complexa. Então assim, daqui a pouco falar o Bolsa Família, ele só pode ser gasto na região próxima, ou só pode ser gasto em estabelecimentos de alimento. Começa com essas pequenas coisas que são razoáveis. Ah, não funciona para as bets. Ou não pode usar para comprar carne de primeira, só de segunda. Então essa lei passa fácil, a primeira lei. Aí daqui a pouco a gente vem com uma outra. Olha, o Drex, a gente pode programar ele para que pessoas não possam comprar álcool depois de determinado horário. Não possam comprar álcool se estiverem dirigindo. E vai permitindo porque são smart contracts. Então daqui a pouco, se você altera a forma como a gente liga o carro, por exemplo, cara, tem tecnologia para isso já. E aí você não permite que a pessoa compre álcool. E onde que a gente vai terminar? É isso que eu me pergunto. Essas são as primeiras aplicações que eu compreendo que seriam inteligentes, do ponto de vista de gestão. Só que lá na China, por exemplo, quando a gente vai olhar para o Yuan, você tem o Yuan digital e ele tem um dinheiro com um prazo de validade que chegou a ser testado. Então você tem um dinheiro que dura até 1 ano, por exemplo. Ele tem 1 ano de durabilidade, um dinheiro que não pode ser acumulado. Se você não gasta, ele desaparece. E daí você não gera tanta inflação na sociedade. Isso não é uma loucura, né? Eles têm também testes na China de limitar o dinheiro em algumas lojas. Por exemplo, o dinheiro que é dado para adolescentes e estudantes.
Eles limitam ali com o que pode ser gasto de um jeito muito diferente, porque é muito difícil hoje em dia coibir. Nos programas sociais, mas você tem que lembrar sempre que onde tem um político tem uma ideia inusitada. E atualmente a simpatia do governo Lula pela China comunista, que decide até quantos filhos o casal deve ou não ter, deveria deixar todo mundo preocupado com o Drex. Então, daqui a pouco eles vão inovando. E aí o meu receio é como que a gente vai terminar. Como começa, eu imagino. Onde que termina é que eu realmente não sei. Se a gente olha para a Europa também, a Europa tenta ir num caminho contrário que eu achei talvez um pouco mais interessante. Porque, como vocês sabem, o europeu tem muito medo. Graças às inúmeras guerras que o continente sofreu, ele tem muito medo de qualquer dinheiro. Então, para entrar por lá, eles criaram um dinheiro que não é programável. Literalmente criaram um dinheiro que, apesar de digital, ele não permite programação nenhuma. Então, não é possível impor o quando, onde você vai gastar. Eles estão prometendo privacidade completa em gastos de valor baixo. E até mesmo que o dinheiro funcione offline, como se fosse o dinheiro físico. Então você não precisa nem de internet, o sistema está um pouco melhor configurado nesse sentido. Mas existem alguns registros para prevenir a lavagem de dinheiro aí. E quando você pensa em lavagem de dinheiro no Brasil, ou dinheiro que não é declarado, normalmente você vai pensar na máfia, você vai pensar nos traficantes. E nesse ponto é muito bom, porque se depois a gente proíbe o dinheiro físico, você pensa, pô, acabou o tráfego, esses caras não conseguem mais circular. Com dinheiro eu vou ter que, pelo menos, utilizar inúmeros laranjas ali para a gente coibir. Quando você compara ele com as outras moedas, então o Drex é uma das moedas mais fortes aqui no sentido de vigilância do governo sobre nós cidadãos e pagadores de impostos. Ele é rastreável, programável. Ele está via bancos, ele promete respeitar a LGTD e sigilo bancário por enquanto. Mas, tecnicamente, ele dá poderes para o Estado quebrar isso a hora que quiser. Então, a gente está mais próximo do yuan chinês do que do euro digital. E aí, qual que é a parte legal que precisa ser compreendida aqui? Você tem algumas leis no Brasil que hoje, para o Drex operar, ele teria que operar dentro dessas limitações. Você tem aqui algumas mudanças que fizeram legais. Então, você tem a PLP 80 de 2023, onde eles deram autorização formal para o Banco Central criar e regular o Drex. E essa lei aqui está muito ampla no que o Drex pode fazer. Você tem a PEC 65 de 2023, que mudou a Constituição, permitindo contratos inteligentes sem depender de cartórios. Então você que é cartorário aí, já fica sabendo que o chicote vai estralar. Isso eu acho que todo brasileiro vai ficar feliz. Ninguém gosta de ir ao cartório. E tem a PL 3341 de 2024, da deputada Júlia Zanatta, que proíbe que o papel moeda seja extinto em favor do Drex. A deputada mandou bem aqui, né? Júlia Zanatta. Palmas para Júlia Zanatta. E para o Drex operar no Brasil hoje. Ele precisaria seguir a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o Brasil é o maior vazador de dados que mais precisa. E o sigilo bancário, oficialmente, só seria possível acessar dados de transações com uma ordem judicial. Mas aqui existem polêmicas, porque o STF, recentemente, em diversas decisões, ele abriu brecha para quebrar esse sigilo. E outro detalhe é: eu não posso analisar os seus gastos individualmente, mas eu posso regular acerca dos gastos de modo geral. Por exemplo, eu não preciso abrir seu sigilo bancário, quebrar o sigilo bancário brasileiro para dizer: pessoas que movimentaram mais de 10 mil vão pagar X de tributo. Ou o dinheiro tal só pode ser gasto nesses lugares. Eu posso programar a moeda. Então, isso teoricamente fere o sigilo bancário porque está vendo onde eu vou gastar, mas eu posso obrigar via a correção da moeda, de contrato inteligente que já está permitido. Ainda damos ideia para os políticos, mas infelizmente é isso que a legislação permitiria. E você tem um debate público dividido. De um lado, a gente tem diversas críticas e preocupações que temos. E achamos que algumas pessoas podem manifestar também. E eu sei que parece, nossa, você está defendendo o criminoso e tal, mas não é isso. É porque realmente eu tenho muito medo da legislação brasileira. Não é nem do que dá para fazer hoje, é do que dá para fazer daqui 50 anos. Então, quando você olha, a gente tem a vigilância total, é um problema. Você tem um autoritarismo financeiro, é possível bloquear funções de pessoas específicas.
Como, por exemplo, aconteceu com a galera de 8 de janeiro ali. Essas pessoas todas poderiam ter todas as transações bloqueadas ou o dinheiro bloqueado em multa, de forma muito mais fácil, sem precisar fazer nada. Inclusive, o dinheiro poderia ser transferido para pagar a multa automaticamente e não precisaria você ir lá e autorizar. Imagina se começam a bloquear o dinheiro de quem protesta, reclama do governo. O que por enquanto ainda é um direito nosso. Você não precisa fazer uma transferência como é o caso do Pix, por exemplo. Então, nas mãos de um governo que pode se tornar autoritário, isso seria uma bomba, né? Agora, a situação normal de temperatura e pressão fica ótimo. A gente tem o problema com a segurança também. Um dinheiro que pode virar alvo de hackers aqui, porque com autorizações do sistema Gov, esse dinheiro poderia ficar muito mais vulnerável, é isso. E você tem benefícios questionáveis aí. Porque hoje em dia, para o Pix, você já tem a maioria das funções que a gente precisaria nisso aqui. Sinceramente, os maiores ganhos que eu vejo aqui é como governo e como banco. Para o cidadão normal, a gente já está transferindo dinheiro tranquilo. Não estou vendo necessidade. Acho que a gente conseguiria criar sistemas de cartorários independentes, que, por exemplo, esperasse o Pix chegar, desenvolver um smart contract fora da blockchain. Não tem benefício para a gente desenvolver ele dentro da blockchain. Cada cartório pode ser obrigado a utilizar o sistema. A gente poderia fazer. Só quando o dinheiro pingar é que desativa. A gente precisa mesmo do Drex? É a pergunta que eu queria fazer para vocês aí. Eu confesso para vocês que eu não estou otimista com isso não. Eu estou mais pessimista com relação ao Drex. E é lógico, é porque eu compreendo o sistema. Eu sei que muita gente vai falar, vocês estão exagerando e tal. Bom, pode até ser, mas eu lembro vocês que tudo começa com pequenas coisas. O governo nunca aplica uma medida. Lembra que o imposto de renda era um teste? Um teste durante as guerras napoleônicas para financiar a guerra. Espalhou, viralizou para o mundo inteiro. Todo mundo está pagando hoje em dia. Começou. Vamos colocar imposto para os ricos contribuírem. E agora, todos nós estamos contribuindo até hoje. Uma contribuição que nunca se esgota. Nada é tão permanente quanto uma política temporária de governo. Lembre-se disso. Não vou nem contar o que mais para vocês que era temporário e ficou para sempre. Mas vamos fazer um vídeo sobre isso em breve. Apenas para vocês terem noção que o Estado vai se impondo sobre nós aos poucos. Não chega dando ordem, é como se fosse um teste para o nosso bem. O resultado final você já sabe. Me vem na memória uns 10 exemplos de coisas temporárias no Brasil que ficaram para sempre. Mas ok, isso vai ser assunto para outro vídeo. Agora, se você já concluiu que precisa se proteger e proteger sua família, temos a melhor, mais rápida e mais barata solução para isso no momento. Isso mesmo. Te conto o que é. Você precisa ter uma segunda residência em outro país, uma espécie de refúgio. Há quem chame também de Plano B. Mas, independente do nome que você dê, essa é uma providência que, se você ainda não tomou, precisa considerar iniciar seu processo o quanto antes. Se tem dúvidas, acompanhe nosso canal para aprender mais sobre o que está ocorrendo no Brasil. E quando entender direito o que vem pela frente, com certeza, você vai querer super rapidão providenciar sua segunda residência em outro país. Calma, isso não significa se mudar, mas sim deixar tudo legalizado. Pronto para uma emergência, caso a situação continue piorando no Brasil. Mas, a questão do seu patrimônio, você já pode deixar tudo acertado e protegido, em outra jurisdição se quiser, longe das garras do governo e da insegurança jurídica atual. Isso é fundamental. Atualmente, com uma caneta se confisca os bens de qualquer pessoa, ou então, de um dia para o outro, se triplica um imposto. Exatamente o que aconteceu com o IOF. Então, é fundamental se proteger disto tudo. Mas, se você não pensa nisto ainda, as escolhas são suas. E está tudo bem. Agora, se você já entendeu que isso é uma necessidade para nós brasileiros, então, nós temos a solução para você. Criamos o guia completo com o passo a passo em vídeos e escrito para você conseguir seu plano B, sua residência legal no Uruguai. A escolha do Uruguai acontece por muitas razões. Tratamos delas sempre em nossas redes e aqui no canal. Mas não vou me estender aqui agora. Quer entender tudinho e tirar dúvidas? Deixamos o link na descrição do vídeo.
Corre lá para dar uma olhada. Voltando ao Drex, ele pode transformar a forma como interagimos com o dinheiro. A digitalização total pode acabar com o uso do dinheiro físico. Isso afeta gerações que nunca sacaram dinheiro em caixas eletrônicos. A aceitação massiva do Drex trará mudanças sociais significativas. O futuro mostrará como a sociedade se adaptará a essa nova realidade, mas os riscos são imensos. Diante das incertezas, muitos buscam proteção financeira. A aquisição de uma segunda residência no exterior é uma opção. Isso oferece segurança contra instabilidades econômicas no Brasil. O planejamento financeiro é crucial em tempos de mudança. A busca por soluções seguras é uma prioridade para muitos. Apenas para finalizar, Donald Trump, assim que assumiu a presidência dos Estados Unidos, afirmou que iria paralisar a criação da moeda digital americana. Logo ele, que tanto defende as criptos. A moeda digital tem muitos riscos para o povo de um país. Pense nisso, e até o próximo vídeo.